Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no bate-papo de hoje teremos o oftalmologista Dr. Marcos Amaral e vamos falar sobre catarata. Você também vai conferir uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dr. Marcos, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com você, esclarecendo algumas dúvidas sobre a saúde ocular. Isso mesmo, e a gente começa falando, na verdade, hoje o nosso programa é sobre catarata, que eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar, mas vamos começar explicando para as pessoas o que é o olho. O olho, a gente sabe que é para ver o mundo, mas o que temos dentro dele, doutor? Às vezes as pessoas costumam falar, como eu disse para o senhor, aquela bolinha branca, a bolinha preta. Como é que funciona? Perfeitamente, né? A gente costuma fazer uma comparação do olho com uma máquina fotográfica. O que a máquina fotográfica faz? Ela pega as luzes do ambiente, as imagens, passa pela lente da máquina fotográfica, a lente faz o quê? Ela converge, ela junta todas as imagens e projeta no filme da máquina, aquelas máquinas antigas, né? Então, o olho é como se fosse uma máquina, onde a gente tem as nossas lentes no nosso olho, que é o cristalino e a córnea, e tem o filme dessa máquina fotográfica, que é a nossa retina, que está lá no fundo do olho. Então, o nosso olho ele funciona justamente pegando as imagens do ambiente, passa pelas lentes, essas imagens elas são juntadas, são convergidas em direção à retina. E a retina ela é responsável por transformar essas imagens num impulso elétrico, que vai para o nosso cérebro e a gente consegue perceber as imagens do ambiente dessa forma. Muito interessante, muito importante, porque a gente realmente consegue ver o mundo, né, doutor, com os olhos. E aí a gente sempre ouve falar de uma série de doenças, né, doenças oculares, e uma delas eu acho que a maioria das pessoas que nos assistem já ouviu falar sobre a catarata. Mas afinal, doutor, o que seria a catarata? Muito bem. Nessa função do olho, né, de captar as luzes e projetar na retina, uma das lentes que eu falei é o cristalino. Sim. A gente tem dentro do nosso olho uma lente natural chamada de cristalino, que é na sua forma normal, ela é uma lente transparente. A catarata nada mais é do que a opacificação desse cristalino, ou seja, esse cristalino vai perdendo a transparência, vai ficando cada vez mais fosco, ou seja, as luzes têm dificuldade de passar através dele e alcançar a nossa retina lá no fundo do olho. Então a catarata é a perda da transparência do cristalino, é a perda da transparência dessa lente natural do nosso olho. E o que leva à perda dessa lente natural do olho, doutor? Isso, na grande maioria das vezes, é um processo natural, tá certo? A catarata mais comum que a gente tem é a catarata senil, ou seja, a catarata que surge com a idade. E é algo que a gente não tem como evitar. Todos nós iremos ter catarata um dia, tá certo? Eu brinco com os meus pacientes que catarata é igual a cabelo branco. A gente não tem como fugir, né? A idade passa e em algum momento da vida vai chegar aquele cabelo branco. Alguns mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, mas vai surgir em algum momento da vida. Então, a nossa lente transparente, com o tempo, né, as reações químicas que acontecem dentro dela, né, o tempo que já utilizou a nossa visão, ela vai perdendo essa transparência, tá certo? Então, a catarata ela vai surgir em todo mundo. A gente tem alguns outros tipos de catarata que são associadas, por exemplo, ao uso de medicações que podem acelerar um tipo de catarata especial, chamada de subcapsular. Tem a catarata congênita, ou seja, geralmente é uma alteração ali genética que faz com que a criança já nasça com catarata, tá certo? Tem a catarata associada a trauma, uma pancada no olho que faz esse cristalino perder a transparência, tá certo? Mas a grande maioria das vezes a catarata é a catarata senil, né? A catarata que surge com o tempo, com a idade. Doutor, em todas essas possibilidades, a senil, enfim, que o senhor falou da criança congênita, em todas elas há possibilidade de tratamento e que tipo de tratamento seria? Muito bem. A única forma de reverter uma catarata, de curar a catarata, é com cirurgia. Né? Tem no popular aí receitas milagrosas, né? Pessoas falando dessas receitas, o colírio tal, medicação tal, isso consegue curar a catarata. Não existe essa forma de curar a catarata. A única forma de curar a catarata é a gente trocando essa lente natural do olho. A gente vai pegar esse cristalino opacificado
e vai remover com uma cirurgia chamada de facoemulsificação e colocar no lugar uma lente artificial transparente que vai fazer o papel desse cristalino. Então a única forma que a gente tem de curar a catarata é com cirurgia. E todas essas formas de catarata que eu citei, elas são passíveis de tratamento dessa forma, com a cirurgia. Essa lente, doutor, que é colocada, ela é igual, por exemplo, para todas as pessoas? É um mesmo tipo de lente, não importa a idade, não importa, enfim, é a mesma? Não é a mesma. Hoje a cirurgia da catarata, né, apesar de ser uma cirurgia que já tem um certo tempo, ela está cada vez mais aprimorada. As tecnologias associadas, elas estão assim crescendo em uma velocidade até assustadora, vamos dizer assim, né? E existem lentes específicas para cada paciente. Hoje a cirurgia da catarata é uma cirurgia personalizada, tá certo? Tem lentes específicas para paciente que precisam ter uma visão excelente para longe, né, em detrimento da visão de perto. Tem aqueles pacientes que querem ter a visão de longe e perto, então vai ter um pouquinho de visão para longe, um pouquinho de visão para perto, dividido ali nas suas formas, tá certo? E o tipo de lente também, ela muda, tá certo? Então, características específicas do olho que a gente estuda no pré-operatório vão dizer qual lente vai ser a mais indicada para cada paciente. E doutor, como é realizado esse diagnóstico? Porque assim, na verdade, a gente, se é o que o senhor está dizendo, né, que é o que o meu pai também já teve, o olhinho fica branco, né? Você olha para a pessoa e é essa doença que o olhinho fica branco. Mas assim, como é feito o diagnóstico? O paciente, ele começa a perder a visão, para que até quem está em casa nos assistindo entenda. Ele começa a ver tudo embaçadinho, porque o senhor diz, é o embaçamento, né? Ele começa a ver embaçado, o que é que acontece? E depois que o paciente, né, para o senhor informar para a gente quais seriam essas suspeitas, quando ele chega lá na consulta com o senhor, como é que o senhor diagnostica? É olho nu, é um exame específico? Perfeito. Então vamos falar em relação aos sintomas, como você perguntou. Como é uma perda de transparência, imagine você estar aqui atrás de um vidro transparente, e com o tempo esse vidro vai ficando fosco, tá certo? Então você começa a enxergar tudo do outro lado já sem nitidez. Né? Então, assim, o principal sintoma da catarata, né, o que leva a buscar a gente quando não faz um acompanhamento já regular, é a baixa de visão. Aquilo que você enxergava bem, aquele letreiro, aquela placa, aquela legenda, você estava enxergando bem, começa a ficar fosca até que você passa a não enxergar mais, tá certo? E aí, como você citou, com aquela partezinha branca no olho, isso aí quando a catarata já está muito avançada, né? Quando o olho fica branco, provavelmente esse paciente já está enxergando praticamente nada. Já é dito como uma cegueira legal, né? Esse paciente já não está enxergando nada. Então, em relação aos sintomas, o principal deles é a baixa de visão, mas também o paciente começa a enxergar as cores com menos vivacidade, né? As cores ficam mais fracas, né? Isso, por exemplo, halos luminosos podem surgir na visão, né? Um farol de carro que se projeta, por exemplo, contra o olho, aquele irradia dentro do olho, provoca um ofuscamento muito grande, tá certo? Então isso aí são os principais sintomas da catarata, sendo que o principal deles, como eu falei, é a baixa de visão. Chegando no seu consultório, como é que o senhor consegue diagnosticar que essa pessoa Em realmente tem catarata? relação ao diagnóstico, assim, o ideal é que o paciente faça consultas regulares, né? Pacientes que não têm nenhuma doença diagnosticada, faça avaliação ali anual, né? Na avaliação anual, a gente vai fazer um exame completo. Vai ver como está de visão, vai ver todas as estruturas do olho, tá certo? Começando pela quantidade de visão, um paciente de catarata a gente começa a perceber que não chega mais naquele 100%. É um paciente que já está ali 80%, 70%, até visões muito baixas, abaixo de 5%, 10%, tá certo? Então isso pode acontecer. Então isso já chama a atenção que alguma coisa a gente pode encontrar naquele exame ali do paciente. E a gente então submete o paciente a um exame chamado de biomicroscopia, tá certo? A gente consegue visualizar o olho do paciente com um microscópio, né, ali ao vivo, que vai ampliar o olho de maneira importante, tá certo? E com a pupila dilatada a gente consegue visualizar o próprio cristalino. Então a gente vai ver que aquele cristalino que era para ser transparente está começando a ficar fosco. Então a gente visualiza diretamente esse cristalino fosco. Então a lente natural do olho já não está com a sua função perfeita. Então o diagnóstico é muito simples.
é a avaliação da quantidade de visão e esse exame da microscopia que a gente avalia diretamente o olho ali e vê que esse cristalino não está mais transparente. Eu fiquei curiosa com uma coisa, doutor. O senhor falou, a gente começa a ver um pouquinho embaçado as pessoas que têm um problema da catarata. E é muito avançado a questão de ficar aquele olhinho branco, que é a pessoa que tem a doença. Entre esse começar a embaçar e o olho branco, geralmente é um espaço muito longo, é um ano, são meses, pela sua avaliação. Por que essa curiosidade? Porque eu imagino que alguém já começou a sentir o embaçamento e ficou tanto tempo sem buscar ajuda médica para chegar ao ponto de já estar nessa gravidade do olho branco. Esse espaço de tempo é muito longo? Esse espaço de tempo ele varia muito de paciente a paciente. Tem paciente que evolui assim, em questão de um ano, a evolução da catarata ela é muito estrondosa, né? Ela é muito rápida. Tem pacientes que começam com a catarata e a gente examina ele ano após ano e a catarata ainda continua lá naquela fase inicial, que ainda não precisa de cirurgia, ainda dá para fazer as suas atividades de forma regular. Então, assim, varia muito de paciente a paciente. Mas sim, esse paciente que já chegou numa fase onde você visualiza ele e a olho nu você detecta que o olho já está branco, né? Houve sim um atraso provavelmente ali na procura por uma ajuda oftalmológica, uma ajuda médica, né? Isso, infelizmente, é muito comum acontecer nas populações mais carentes, né? Então, aí um dos olhos começa a desenvolver mais catarata em relação ao outro, né? E o paciente, por estar enxergando bem nenhum olho, vai deixando aquele olho que está mais avançado de lado, até que chega em estágios realmente muito avançados. Mas o tempo de evolução de cada paciente pode variar. Tem pacientes que, questão de meses, evolui de um estágio inicial para uma catarata que chama de total, né? A opacidade total do cristalino. Tem outros pacientes que demoram ali 5, 10 anos para ter uma catarata que a gente precise operar. Eu depois vou esclarecer uma dúvida que muitas pessoas com certeza têm se acomete um olho, 2 olhos, mas antes eu queria reforçar para as pessoas que nos assistem, doutor, que a gente sabe sim que às vezes há uma dificuldade das pessoas buscarem, né, o médico, muitas vezes não tem plano de saúde, enfim, depende do atendimento público, muitas vezes não é facilitado, mas que elas realmente, né, se não há esta possibilidade real de anualmente fazer, não só oftalmologistas, mas diversos médicos que recebemos muitos problemas tratados antecipadamente, eles podem evitar coisas drásticas, inclusive em algumas doenças chegar até a óbito. Então é importante que busque essa ajuda médica, né, que tente ao máximo essa revisão, como o senhor mesmo disse, anual, mesmo que não esteja sentindo nada, porque muitas coisas podem ser evitadas. E aí vem a questão, doutor, a catarata geralmente ela comete os 2 olhos, ela pode sim vir em um olho só, e neste caso seria colocado, né, essa lente que o senhor falou e ficaria tudo bem, a pessoa volta a enxergar perfeitamente? Isso. Então, como a catarata é algo que todos nós iremos ter, né, que é essa opacidade do cristalino, que ele vai perdendo a transparência ao longo do tempo, então os nossos 2 olhos vão ter catarata sem dúvida, tá certo? É algo relacionado, como eu falei na maioria das vezes, à própria idade. Então, os 2 olhos vão ter catarata. E geralmente são simétricos, ou seja, geralmente eles começam a surgir nos 2 olhos em tempos muito próximos, né? Geralmente naquele olho que está um pouquinho mais avançado, mas a diferença geralmente é pouca. Tem paciente que desenvolve catarata muito em um olho e quase nada em um outro inicialmente? Tem. E a gente pode sim operar esse olho, tá certo? Que está com a catarata, e o outro olho a gente deixa ali, tipo de stand-by, né? A gente só observa, né? O outro olho. Então, coloca a lente em um olho apenas, e o outro olho mantém o acompanhamento. Futuramente, esse olho vai se desenvolver a catarata, né? Está inerente ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução, à nossa senilidade, né? Então, quando necessitar o outro olho, a gente opera o outro olho. Mas é sim possível deixar apenas um olho operado com a lente e o outro olho só acompanhando se não tiver desenvolvida a catarata. Doutor, outra curiosidade que com certeza muitos têm é se a catarata ela pode levar à cegueira caso não tratável. Mas o senhor responde já já. Tá a joia. gente vai para um breve intervalo e vocês fiquem conosco. O Saúde Ativa está de volta e hoje eu estou com o Dr. Marcos Amaral, oftalmologista, e estamos falando sobre catarata.
Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise completa aqui do nosso programa, inclusive de outro programa, todos os nossos programas aqui apresentados. Semanalmente a gente tem um programa inédito com um especialista em uma área específica de saúde para te dar suas dúvidas aí. Doutor, a gente falou antes de encerrar o primeiro bloco sobre se a catarata não curada ela pode levar à cegueira. Isso acontece, doutor? Perfeito. A catarata é a principal causa de cegueira do mundo, tá certo? Sério, doutor? Exatamente. É a principal causa de cegueira do mundo. Como é uma coisa que todos nós iremos ter, então, assim, tem aqueles pacientes que realmente deixam avançar, né? E por essa frequência, né, é a principal causa de cegueira do mundo, tá certo? Mas a boa notícia é que é a principal causa de cegueira, mas também é a principal causa de cegueira reversível. Ufa, né, gente? Exatamente. Então a gente consegue reverter a cegueira com o processo cirúrgico, trocando essa lente opacificada por uma lente transparente artificial. Mas eu vou ressaltar, doutor, que não abusem da sorte. Porque algumas pessoas, né, podem assistir a entrevista e falar, então não tem problema, eu posso deixar para o último estágio. Não. Até porque, doutor, eu sei que bom que é reversível, mas cada corpo ele responde de um jeito, cada pessoa, né, tem um problema e o tratamento é feito de uma forma. Então é importante que a gente continue batendo na tecla de buscar. Da consulta ali periódica é sempre importante. Apesar de ser reversível, a catarata tem um momento ideal para ser operada, né? Cataratas muito avançadas tornam a técnica cirúrgica com uma maior tendência de complicações, né? A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito segura, tá certo? Mas, como qualquer cirurgia, existem taxas de complicações, apesar de serem muito baixas, tá certo? Sem deixar essa catarata avançar muito, a chance de complicações ela aumenta. Por quê? Porque além de ficar muito opaco cristalino, ele fica muito duro, tá certo? E a cirurgia, na sua forma mais comum, a gente, dentro do olho, a gente fratura, quebra essa catarata em várias partículas pequenas para aspirar. Se deixar essa catarata evoluir e chegar num estágio muito avançado e muito duro, a energia que a gente vai usar para quebrar essa catarata vai ser muito maior. E isso favorece a um risco maior de complicações. Então, apesar de ser a causa de cegueira mais comum, mas que seja reversível, essa avaliação periódica com o oftalmologista tem que ser feita para ser operada no tempo ideal. Não é recomendado você deixar aí até a última instância, deixar essa catarata evoluindo, tá certo? Então, essa é a informação que você falou, muito importante, essa orientação. Muito importante. Doutor, o senhor falou na questão da idade, né? Quanto mais velhos, a probabilidade que a gente tem, inclusive, e questão das crianças, mas pela sua análise, o senhor que está ali diariamente atendendo, o senhor percebe que há um índice maior em mulheres, em homens? Será que tem algum motivo específico, às vezes, para o homem, enfim, pela vida que leva, a rotina, muitas vezes, enfim? Sim. A catarata vai acontecer em todo mundo, tá certo? Então, assim, se todo mundo vivesse 120 anos, 100% das pessoas iam ter catarata ali no fim da vida, pelo menos, tá certo? Em relação à incidência, em relação às pesquisas, aí acaba mostrando que as mulheres têm uma incidência de catarata maior, né, uma prevalência maior. Mas isso é um viés de pesquisa. Por quê? Porque as mulheres elas procuram mais o auxílio de saúde, né? Elas procuram mais a consulta oftalmológica, elas se cuidam mais. Então o diagnóstico ele é feito mais em mulheres porque elas procuram mais a ajuda oftalmológica, tá certo? Os homens como deixam para lá e vão, como se chama, falando popular, empurrando com a barriga, né? Eles não chegam até o diagnóstico, tá certo? Mas é algo que vai acontecer com todo mundo. Agora, uma coisa que você falou, né, em relação ao fator de risco, né? Um dos principais fatores de risco, além da idade, né, é a exposição à radiação solar, tá certo? Então, quem se expõe, fica muito tempo exposto em ambientes muito abertos, com a radiação solar em níveis altos, tem uma tendência de acelerar o surgimento da catarata. Essa pessoa vai ter, mas vai ter mais precoce, tá certo? Então, como a prevalência de homens que trabalham, né, em ambientes abertos acaba sendo um pouco maior que as mulheres, né?
acaba que a prevalência, a incidência em idades menores acontecem mais em homens, tá certo? Falando isso, doutor, eu quero que aí o senhor reforce para quem nos assiste. É importante, então, a gente ter todo o cuidado do mundo com a proteção, os óculos, né? Exatamente. Existem muitas pessoas que utilizam os óculos falsificados pela, né, facilidade do pagamento, é mais barato. Exatamente. Mas explica pra gente também a importância. Eu sei que a gente acaba se expondo muito, mas muitas vezes as pessoas se expõem mais e ainda utilizam óculos que não são, né, com proteção. Exatamente. Os óculos que se compram em barraquinhas, né, essas coisas, eles geralmente, quase a sua maioria, eles são apenas óculos escuros, apenas aquela coloração escura, mas não tem a importância principal desses óculos escuros, que é o filtro para radiação ultravioleta. A importância dos óculos escuros é justamente esse filtro que esses óculos aí genéricos eles não têm. E que isso acaba sendo muito pior. Por quê? A gente colocando ali aquela placa que não tem um filtro de radiação ultravioleta sobre o nosso olho, a nossa pupila acaba se dilatando. E aí o que acontece? Entra mais radiação dentro do olho, porque esses óculos não têm esse filtro de proteção. Entendeu? Então o ideal é que os óculos tenham esse filtro, porque você coloca no rosto, apesar da pupila dilatar um pouquinho mais quando a gente está com os óculos escuros, ele tem um filtro que não deixa essa radiação passar para o nosso olho. Sim. Então você usar uns óculos que não tem esse filtro acaba sendo pior do que você estar sem óculos num ambiente com a radiação ultravioleta, tá certo? O preferível é sempre usar óculos com procedência, né? A gente tem as regras da ABNT que avalia esse filtro de radiação ultravioleta, né? Então tem que seguir as regras da ABNT para que sejam usados, tá certo? Então, tem que se usar óculos escuros, sim, com a proteção ultravioleta. Agora, se for para ficar entre ter óculos escuros sem a radiação e não estar com nada, é melhor estar com nada do que com óculos falsificado, porque vai fazer pior, vai ser pior. Avaliem, porque às vezes é um custo reduzido que você tem naquele momento, mas que pode trazer lá na frente vai pagar sérios danos. Né, as muito mais consequências, caro, doutor. Muito mais caro. Doutor, agora a gente vai dar uma pausa para ver um vídeo do Dr. Drauzio Varela, porque durante esse período de inverno a gente tem tendência a urinar mais e as pessoas às vezes não sabem o motivo. Então assistam aí e saibam o porquê. É verdade que durante o inverno urinamos mais. Isso é normal e acontece com todo mundo. A explicação é bastante simples. Quando a temperatura cai, os vasos sanguíneos ficam mais contraídos para manter o fluxo de sangue nos órgãos vitais. Por isso, nós sentimos frio nas extremidades do corpo, nas mãos, nos pés e no nariz, porque a circulação diminui nessas regiões. E como nós suamos menos durante os dias frios, sobra mais líquido para eliminar. Com os vasos contraídos, o sangue tem menos espaço para circular, causando o aumento da pressão sanguínea. Essas condições favorecem a diurese do frio. Células presentes nas artérias enviam sinais para que os rins liberem os líquidos que não são necessários para regular a pressão arterial e a vontade de urinar se torna mais constante. Então, se você já tem problemas de bexiga, com a bexiga hiperativa ou episódios de incontinência urinária, talvez você sinta que os sintomas pioram no frio, e isso é normal. Se além de ir ao banheiro com muita frequência, você apresentar outros sintomas, como dor ou desconforto ao urinar, consulte um médico. A recomendação, mesmo durante o inverno, é beber água todos os dias. Muito interessante, sempre bom e esclarecedor. Doutor, o senhor falou sobre uma coisa, sai um pouco da questão da catarata, mas é muito comum e as pessoas às vezes se questionam e ficam até chateadas. A gente vai na consulta, em alguns casos, os médicos avaliam, a gente vai para casa, em outros precisa dilatar esta pupila. E que provavelmente a gente fica horas sem enxergar. O que seria e qual a importância dessa dilatação? Porque o senhor inclusive falou dilata, a gente vê maior, a gente percebe que a bola do olho, como dizem, fica muito maior. Isso. É a dilatar a pupila aí, se ampliar para que vocês tenham uma visão melhor, doutor? Exatamente. A gente tem duas principais sentidos para que a gente dilata a pupila do paciente, tá certo? A pupila nada mais é do que um orifício que a gente tem ali, né, no meio do colorido do olho, né? Um orifício, né, que comunica, que deixa a luz passar através desse orifício e estimular lá no fundo do olho a retina.
Então, quando a gente dilata a pupila, um dos sentidos, né, o motivo de dilatar é justamente como se fosse uma janela. A gente vai ampliar essa janela, vai abrir essa janela para a gente conseguir visualizar melhor as estruturas de dentro do olho, né, conseguir visualizar tudo. Tem exames que precisam de dilatação, por exemplo, mapeamento de retina. A gente precisa visualizar toda a retina, não só o centro dela, que dá para fazer sem a dilatação, mas a periferia da retina, buscando alguma doença, alguma alteração. Então a gente precisa abrir essa janela para a gente poder ter a visualização dessa retina por completo. Né? Mas em relação ao exame que a gente geralmente usa para o exame de óculos, né? Qual o sentido de dilatar a pupila? A gente dilata a pupila, na verdade, ele está querendo paralisar um músculo dentro do nosso olho, chamado de músculo ciliar, que ele controla justamente esse cristalino. Quando esse músculo ele se contrai, ele deixa esse cristalino um pouquinho mais espesso, tá certo? E a gente consegue visualizar bem de perto. Quando esse músculo ele relaxa, esse cristalino fica menos espesso e a gente consegue visualizar de longe. Ou seja, o nosso foco de visão ele é variável, tá certo? A gente consegue olhar para longe e focalizar de longe, a gente consegue olhar para perto e focalizar de perto através da ação desse músculo. Só que na hora de a gente medir esse grau, esse músculo ele pode atrapalhar. Se ele estiver contraindo em um momento que não deveria, ele pode dar um falso grau para a gente, tá certo? Então a gente pinga esse colírio que tem essa função de paralisar essa musculatura dentro do olhinho e evitar que ele fique mudando o foco enquanto a gente vai detectar o grau do paciente, tá certo? E o efeito colateral de paralisar esse músculo é justamente dilatar a pupila. Né? O mesmo colírio que dilata a pupila é o mesmo colírio que paralisa esse músculo. Então esse colírio tem essa função, tanto de dilatar a pupila para a gente visualizar em algum exame, quanto de paralisar o músculo para que ele não interfira no foco e não mude o grau durante o exame para a gente detectar quantos graus aquele paciente tem. Então a gente paralisa esse músculo por algumas horas? Algumas horas, ali por volta de 4 a 6 horinhas, ele vai voltando à sua função normal. Né? Tanto é que você, depois que você sai da consulta, o paciente fica até, às vezes, desesperado. Nossa, não estou conseguindo enxergar nada de perto, doutor. Tá certo? Não dá para dirigir nem nada, né? Justamente, como esse músculo não consegue contrair, ele não consegue jogar o foco para perto, entendeu? Ele está ali com o seu foco paralisado para a gente poder ter avaliado certo o grau do paciente. Eu acho que o senhor explicou de uma forma que talvez ninguém nunca tenha entendido. Eu nunca imaginei que é porque a gente estava sem foco. Exatamente. Eu realmente imaginei que era algo que embaçava ali, mas a gente perdeu o foco. Interessante, muito interessante. É bacana. Doutor, essa cirurgia da catarata, ela geralmente é uma cirurgia duradoura, são horas operando, ela é rápida. E assim, uma pessoa após cirurgia também, ela amanhã já siga uma vida normal, ela precisa seguir algumas regras. E talvez não seguindo pode também trazer complicações? Perfeito. Como eu falei no início do programa, é uma das cirurgias mais seguras que nós temos, né? E é uma cirurgia que está em constante evolução. A catarata é considerada, por pesquisa, como a cirurgia mais satisfatória para o paciente, de toda a medicina, tá certo? É a cirurgia que a paciente estava enxergando mal e sai enxergando muito bem. Sai da cirurgia muitas vezes já enxergando normal. Né? Levantou ali da maca cirúrgica, já vai enxergando bem. E com a constante evolução, a gente consegue fazer uma cirurgia que muitas vezes não precisa dar pontos. A gente faz uma incisão, ou seja, o orifício que a gente entra dentro do olho, né? Uma incisão muito pequena, que a gente chama de uma incisão autocelante, ou seja, tirou o material cirúrgico, ela mesma se fecha, cicatriza, então não precisa de pontos na maioria das vezes, tá certo? E por ser uma cirurgia com uma tecnologia embarcada muito grande, é uma cirurgia que tem o seu tempo cada vez menor de duração. Né? Então a cirurgia dura ali por volta de 10, 15, 20 minutos. O paciente já consegue tirar aquele cristalino pacificado e ter colocado a lente. Doutor, e a anestesia, ela é local? Como é que funciona essa questão da anestesia no paciente? Muito bem. A gente tem anestesia que a gente chama de bloqueio, um bloqueio que é uma injeção que faz ao redor do olho para injetar o anestésico atrás do olho, né? Tira o sentido de dor que o paciente teria, logicamente, sem anestesia, e tira a movimentação do olho ali por algumas horas, tá certo?
E, na grande maioria das vezes, é uma anestesia apenas com um colírio. Pinga um colírio ali no olho do paciente, tira o sentido da dor, como a cirurgia é rápida, tá certo? O tempo do colírio ela é suficiente para que se realize a cirurgia. Então, para pacientes que colaboram pouco, né, vamos supor, crianças, pacientes que têm algum problema mental, por exemplo, que precisam ser operados de catarata, né, a gente prefere a cirurgia que bloqueia ali o movimento do olho, tá certo? Mas para os pacientes mais idosos, os adultos, apenas com um colírio é suficiente, tirando a dor por alguns minutos, é suficiente para que a cirurgia seja realizada. Doutor, do olho eu até entendo, mas e do corpo? Porque eu imagino que eu nunca realizei cirurgia, apesar de usar óculos, né? Mas como é que a pessoa ela consegue ficar ali enquanto sabe que vocês mexem no olho? Ela está enxergando, não está? Exatamente, né? É feito com um microscópio cirúrgico, né? Tem uma luz ali direcionada ao olho do paciente, tá certo? O paciente geralmente vai estar sedado, né? Não vai estar dormindo, na maioria das vezes, mas vai estar sedado. Então isso aí traz uma calma ao paciente muito grande, traz uma segurança muito grande para ele, tá certo? E ele consegue passar por essa cirurgia, já que é muito rápida, é uma coisa muito simples, né? O tempo que você corta um cabelo é um tempo de uma cirurgia de catarata, né? Sim. Então eles conseguem passar esse tempo da cirurgia com a sedação tranquilamente. Quem faz uma cirurgia, doutor? Tive catarata, fiz cirurgia, tá tudo bem. A probabilidade de ela ainda, no decorrer da vida, voltar a ter a possibilidade é não, porque essa lente foi implantada, não é uma lente original, vamos dizer assim. Isso, é justamente isso, né? Por ser uma lente artificial, por ser algo artificial, a catarata ela não volta. A catarata a gente só tem uma vez em cada olho, não é isso? Então você tem o cristalino que opacificou, beleza. A sua lente natural que opacificou precisa ser removido. Removemos essa catarata e colocamos uma lente artificial transparente. Pronto, essa lente ela não vai ter problemas, tá certo? De transparência, em sua maioria, na maioria das vezes, tá certo? Então não precisa fazer novas cirurgias na maioria das vezes, porque a catarata ela não volta. Entendi. Doutor, e existe uma outra doença que se assemelha à catarata, que até possa ser confundida, que tem essa mesma, né, função de deixar essa coisa embaçada, ou em relação à catarata não existe algo semelhante? As doenças do olho, né, elas têm uma tendência de provocar alterações visuais, né? Então, algumas condições podem simular um sujeito da catarata, né, que é uma baixa de visão, né? E são inúmeras condições, na verdade, né? Então, problemas de retina, né? Problemas da superfície da córnea, né? Que é essa parte mais da frente do olho, que também é transparente, né? Então, a alteração dessa transparência da córnea também pode levar a sintomas parecidos com o da catarata, tá certo? Às vezes uma pessoa que nunca teve grau, mas de repente desenvolveu o grau, né? E aí começou a enxergar tudo embaçado, tudo ofuscado, pode simular uma catarata. Por isso a gente reforça a importância de estar sempre fazendo avaliação oftalmológica ali periodicamente, para a gente detectar onde estão essas possíveis alterações, né? E a grande importância, inclusive já adiantando, a importância dessa avaliação oftalmológica periódica é porque muitas doenças oculares, quando elas começam, elas são silenciosas, tá certo? Então elas não provocam sintomas no seu início. E tem uma doencinha que é o glaucoma, que é a principal causa de cegueira, só que dessa vez é causa irreversível, né? Então a catarata é a principal causa de cegueira, mas a principal causa de cegueira irreversível é o glaucoma. Então, se a gente detectar em uma fase muito avançada, a gente não consegue recuperar o que já perdeu de visão. É diferente da catarata. A catarata a gente opera, recupera a visão. Mas a glaucoma não. Por isso que é importante a gente estar lá sempre anualmente fazendo a consulta, né? Avaliando o nervo óptico, que é onde o glaucoma ele atua, né? A sua patologia é no nervo óptico, avaliando a pressão do olho, né? Justamente para a gente detectar precocemente qualquer alteração do glaucoma antes que ele provoque algum sintoma. Porque depois que ele começa a provocar baixa de visão, aquilo que se perdeu a gente não consegue recuperar mais. Nosso tratamento vai ser para não perder mais visão, tá certo? Então a avaliação periódica no oftalmo ela é muito importante.
por isso. Doutor, era até a última pergunta, a gente vai precisar encerrar o nosso bate-papo, mas era exatamente isso, eu acho que o senhor deixou muito claro e reforçou. Eu iria dizer, doutor, neste caso da catarata, pode dar um jeitinho, mas em outras doenças não. Perfeito. Então o doutor está aqui reforçando para vocês, no final do nosso programa a gente sempre alerta, sempre diz, tenham cuidado, busquem médico, né? Façam, tentem essa visita anual para o oftalmologista, ginecologista, urologista, a gente já falou aqui sobre Outubro Rosa, Novembro Azul e muitas outras doenças que você, indo ao médico de forma antecipada, consegue tratar, curar e levar uma vida normal. Né? A gente pode buscar todos os dias vários caminhos, muitas coisas da nossa vida, mas a saúde ela tem que ser prioridade. A gente sem saúde, doutor, Exatamente. a gente realmente não tem um funcionamento para nada na vida, né? Então, tenham esses cuidados e façam o que o doutor falou aqui para vocês, que é muito importante cuidar da saúde ocular. Doutor, obrigada pela sua participação. Perfeito. Muito obrigado pela disponibilidade para ouvir as minhas explicações, né, tirar as dúvidas da população. Foi muito esclarecedor e reforçando para vocês, se perdeu o nosso programa, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e vocês podem assistir a reprise do programa completo quantas vezes quiser. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!